Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Alô, alô, alô aos amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje, feriado, segunda-feira, 21 de abril de 2025. Agradecendo a toda a nossa equipe, Jefferson Silva, na geração da TV Mundo Maior, Alailson Cunho, Lalá, da geração da Rádio Boa Nova, com a coordenação de Guiomar Santana, na produção, Thaís Cabenguele, Gina Prata, Cisney Andrade, o apoio ali de Solange Ribeiro, de Cleuze Gaua. Muito obrigado a toda a nossa equipe. E hoje, Jornal Nova Era deste feriado, 21 de abril, tendo honra e prazer, mais uma vez, depois de tanto tempo ao lado de Vanessa Cavalcante. Boa tarde, Vanessa! Boa tarde, Damião. Que bom estar aqui com você em mais este programa. Vamos aqui juntos, né? Trazermos a nossa apresentação e também aprendermos também com mais um tema, que vamos trazer mais um assunto bem bacana aqui para o jornal desta tarde de segunda-feira. Que bom estarmos aqui, que bom que toda a nossa equipe aqui também está unida e junto, trazendo mais um Jornal Nova Era, com os nossos fatos, com as nossas notícias, informações, sempre com muita espiritualidade e muita alegria para trazermos aqui também uma ótima tarde de feriado, né? Todo mundo que nos acompanha está aí na nossa sintonia, na nossa faixa estendida do 85,5, você que nos acompanha em 1080 em Sorocaba, também no canal aberto em Três Corações, né? O canal 14. Que bom estarmos juntos pelo portal mundomaior.com.br, em todas as nossas plataformas e redes sociais também, e nos nossos aplicativos. Baixe o aplicativo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no celular, para acompanhar mais um tema que vamos trazer hoje com a nossa super convidada, né, Damião? Opa, vamos trazer a nossa comentarista do Jornal Nova Era de hoje, Silze Morgado. Silze, seja bem-vinda mais uma vez, que bom estar contigo, Silze. Obrigada a vocês, queridos. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, que a gente tenha luz e sabedoria para discorrer o que é o tema de hoje. Vamos, então, começar o tema de hoje, trazendo a participação, Silvio e Vanessa, amigo ouvinte, telespectadora. Bacana a participação, vou compartilhar uma mensagem recebida da Lucibele Driuzzi. E a Lucibele diz o seguinte: boa tarde. Eu gostaria de sugerir um tema para o Jornal Nova Era. Se fala tanto em assédio sexual, e claro que se deve combater absolutamente, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que combatem a violência contra as mulheres aceitam e aplaudem shows onde cantoras praticamente nuas no palco e gestos pornográficos fazem sucesso. Veja a letra da música que famílias inteiras na praia e em outros locais cantam: descer para BC. Como combater e fazer as pessoas prestarem atenção e o que está sendo oferecido e apresentado, e saber separar, como falam, o joio do trigo. Obrigado pela atenção. Lucibele, o tema importante para a gente poder estar comentando um pouco aqui, né, Silze? Pois é alguma coisa séria. Eu sou absolutamente partidária de toda forma de discussão. Eu acho que a gente tem que trazer à luz todos os temas, né? Por mais polêmicos que eles sejam, por mais difíceis, porque sempre tem vários lados para serem vistos. E eu concordo, a Lucibele, né? Ela tem razão, né? Quando muitas vezes a exposição gratuita da pessoa física, até tempos atrás era só feminina, hoje não. Hoje a gente também vê no palco homens nus, extremamente vaidosos, hoje cultuando o corpo, melhorando a aparência, a estética corporal, né? Seduzindo de uma grande maneira. E claro, a gente não é só sedutor através do corpo,
Nós falamos muito sobre isso, né? A sedução é feita, às vezes, no tom de voz. Quantos de nós, comunicadores ou jornalistas, atraem a atenção do público pelo timbre da voz, né? Porque achamos bonito, porque é convidativo, porque é sensual, muitas vezes. E isso não é um grande problema, mas é muito importante que o Jornal Nova Era venha primeiro ouvir os ouvintes, né? E aceitar as sugestões. É um tema importante, deve-se dar a luz a ele, deve-se dar a importância que ele tem e a nossa opinião, né? Que, como eu costumo dizer, eu estou sempre pensando a lápis, porque não dá para a gente ignorar que os tempos são outros, que a metodologia é outra e que a mídia, que tanto nos ajuda hoje, as redes sociais, também podem complicar algumas coisas. Então, acho importante que a gente esteja aqui para falar disso. Eu queria ouvir, Van, porque, na verdade, né, a gente acaba percebendo também, né, Vanessa, é lindo a participação do ouvinte, por isso é importante quando a gente recebe, né, Van, a participação da Lucibele, trazendo o tema, né, que é esse conviver em sociedade, né, Vanessa? Exatamente, aí eu queria até ouvir também da Silvia a respeito desse contato, né, com como a ouvinte trouxe mais especificamente da música. Hoje, assim, é muito difícil a gente não ter contato com essas músicas, né, que ela citou, que de certa forma, ou indiretamente ou diretamente, levam, né, a gente a pensar nessa questão do assédio mesmo, né? Então, assim, como a gente vai banir isso, enfim, lidar com isso, ter acesso às músicas, aos shows mesmo, como ela disse, né? A gente acaba, às vezes, assistindo, ou na casa de alguém, ou acaba passando, assim, dentro da nossa casa mesmo, algo, ou no nosso celular, né? Enfim, hoje em dia, tantas formas a gente assistir, ter acesso tanto à música quanto aos shows, como ela trouxe, a gente vê muito isso mesmo, né? Infelizmente. Então, como a gente vai lidar com isso? Como lidar com os nossos jovens, né? Da nossa família, enfim, os filhos, os netos, sobrinhos, para que eles saibam exatamente, né? Ter contato, mas não levar isso no seu dia a dia, adiante também. E aí eu vou incluir mais uma pergunta para você, fora essa questão, Silzi, a questão espiritual, né? Nesse assédio, vamos dizer assim. O espírito, ele já vem com essa tendência de fazer, né, cometer um assédio sexual com outra pessoa. Como é que é isso aí? É coisa que ele já traz, ou ele começa nessa encarnação mesmo, isso nele? Como que você pode explicar sobre isso também? Bom, eu penso o seguinte, né? Como eu disse, é muito importante que a gente esteja ouvindo essas músicas, que a gente, inevitavelmente, nós vamos ouvi-las, ouvir os artistas dançando, expressando sobre essas músicas. Eu tenho que confessar uma coisa, eu amo a batida do funk. Eu acho muito legal, eu acho um som... Aliás, eu amo música, então eu sou muito fã da batida deles. Eu acho contagiante, eu acho que você, por menos que você goste da letra, você, quando menos percebe, está se movimentando, porque é um som poderoso, né? O som tem essa combinação com a nossa energia, com a nossa essência, de fazer a gente movimentar. A música é dada pelos anjos, então não tem nada a ver com a questão, com a ordem musical. O que eu discordo, particularmente não me agrada, é a entonação que se dá, a letra, as letras que são carregadas eu acho que de baixo calão até, para ser sincero, né? Porque a gente tem músicas maravilhosas de quaisquer épocas, falando, inclusive, do próprio ato sexual, da paixão de uma pessoa por outra, e ela nos seduz, é óbvio que está falando disso, né? Mas a gente se encanta, porque não é banal, não é impositiva, não é poética, não é literal. Né? Então, o que não me agrada hoje, eu acho que a grande maioria das pessoas, inclusive a Lucibele comenta isso, não é a batida em si, né? O tipo de musicalidade que ela traz, mas sim o baixo conteúdo, eu diria, né?
das palavras, dos palavrões, que às vezes ferem nossos ouvidos e faz com que a gente nem queira prestar atenção num ritmo tão legal quanto. Eu até comentei com a Vanessa anteriormente, por exemplo, essa música BC, né, Desce para ABC, como a Lucibele trouxe para a gente. Olha, eu sei que as iniciais BC pode levar para outra a questão da genitália, né, masculina e feminina e tudo mais, mas não é. É uma dupla, na verdade, é uma dupla sulista, né? Não sei exatamente se de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas que fazem um sucesso porque eu entendo que foi uma das mais inocentes que vieram, né? Um pouco naquele ritmo até das nossas marchinhas carnavalescas, porque isso pegou no carnaval também e tal, porque BC significa Balneário Camboriú, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Nós vamos descer para o BC para ver os bombonzinhos recheados, né? Que nada mais são do que as bundas que a gente vê na praia e que a gente viu sempre, né? Hoje um pouco mais expostas do que antes, mas a gente não tem muito essa pegada do corpo nu na praia, né? Mas assim, você mora na cidade, se você está usando um shorts curto, numa cidade como São Paulo também, as pessoas olham diferentes, a gente tem alguns preconceitos e tudo mais. Mulheres podem vestir-se da maneira que quiser. Eu também acho que podem, mas eu acho que eu preciso tomar cuidado para não me expor. Eu vejo que muitos dos shows que a gente assiste, né, por exemplo, esses shows que às vezes são muito bonitos, não são verdadeiros shows e tudo mais, mas não só carregado de sensualidade. Como eu disse bem, eu defendo essa pegada que pode estar na letra, pode estar na expressão corporal, sem nenhum problema, desde que seja condizente com aquilo que você está cantando e fazendo. O que a gente sabe, que nós comunicadores conhecemos, não que seja uma regra, mas que se você está comunicando alguma coisa, a atenção não tem que ser para o comunicador. A atenção tem que ser para a palavra que eu estou levando, tem que ser para a mensagem que eu quero levar. E muitas dessas músicas não têm uma mensagem, obviamente, construtiva e positiva. Por isso, talvez a gente fique tão espantada com as coisas, tão ofendida, muitas vezes, não é a clareza, né? Porque muita gente diz assim, essas pessoas hoje em dia são francas, são sinceras. Não é, isso é sincericídio, né? É querer impor para a sociedade uma situação. Aliás, hoje em dia a gente usa muitos palavrões, às vezes escapa, de mim mesmo já aconteceu, muitas vezes a gente usa muitos palavrões assim que feriam nos ouvidos há tempos atrás e que hoje meio que viraram nada, não quer dizer muita coisa, só estou dizendo uma expressão de exclamação muito grande para aquilo que eu quero dizer. Então, assim, não dá para a gente não ouvir, não dá para a gente não saber, mas cada vez menos, por exemplo, eu assisto shows dessa ordem, né? Mas dá para falar para os meus netos não assistirem, né? Claro, quando eles tiverem as idades, ainda não tem para isso tudo, mas estão nessa expressão. Eu acho que é uma geração um tanto perdida, né, que através da música, e não tem nada a ver com classe social, porque o funk nasceu nas comunidades, nos lugares periféricos, pelo contrário, né, o samba também veio do morro, está tudo certo, ninguém está dizendo que eles não têm ordem de expressão, mas é tão legal quando a gente ouve uma música que até induz a gente a pensar em alguma coisa, mas não declaradamente, que é a coisa do poético e do literal. E quanto à questão espiritual, eu acho que a gente não pode desconsiderar de maneira alguma que, claro, alguns espíritos carregam, né, essas marcas importantes, vamos dizer, até doentias, nos seus perispíritos de experiências anteriores com essa pegada. Os erros que nós podemos estar cometendo nas nossas escolhas durante a nossa encarnação e, obviamente, isso refletir. Claro que quando eu venho para esse mundo, no mundo de hoje que nós estamos falando, se eu tenho algum indício, se eu tenho alguma queda, vamos dizer assim, para ter esse tipo de comportamento, mas eu vim com a disposição de não errar de novo, de tentar corrigir, de ser mais respeitoso comigo e com o outro e tudo mais, nesse mundo tão sedutor, tão aberto, isso me assusta, inclusive em relação às crianças, né? Essa dinâmica de botar a criança vestida de adulto, por exemplo,
né? Os shortinhos curtos, as camisetas. Ah, o indivíduo se engraçou porque ela seduziu. Não, não é isso que eu estou dizendo de maneira alguma. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente não precisa se expor. Não é o meu corpo que te atrai, deveria ser o meu conteúdo, deveria ser a minha palavra, deveria ser o meu gesto, né? Sensualidade, como eu bem disse, não tem a ver só com os gestos físicos, né? Sensualidade tem a ver com a maneira que eu me expresso, tem a ver, e não preciso fazer bocas e caras para ser sensual. Eu posso ser sensual na medida em que eu expresso minhas opiniões da melhor maneira possível, né? Quando eu estou presente no meu presente, quando eu estou vivendo o meu só por hoje, vivendo o meu agora, eu costumo estar muito melhor. Eu não sei se é fato ou não, né? Mas eu vi algumas matérias sobre a cantora Anitta, que realmente tem uma repercussão internacional muito grande, me parece uma pessoa talentosa, inteligente, bastante inteligente, e que agora, por uma questão religiosa, inclusive no movimento espiritual e tudo mais, ela abriu mão de fazer alguns shows, de usar algumas expressões corporais, ela está mais contida. Eu vi uma entrevista outro dia, onde, de alguma maneira, a espiritualidade que ela consulta, a religião que ela pratica, tem dito isso a ela. Então, assim, para que eu não atraia esses espíritos que eu não tenho controle, isso daqui eu ainda posso ver alguma coisa, mas na medida em que meu comportamento se exacerba, eu trago para junto de mim, né? Eu obsedio esses espíritos, não são eles que me obsediam, né? Eu os trago para perto de mim para que eles usufruam dessa energia. E que eu queria deixar muito claro, eu sempre digo isso, né? Que dentro dos erros que a gente possa cometer de decisão na vida, a gente não pode desconsiderar que quem nos criou, quem aqui nos trouxe, nos deu duas condições sine qua non de prazer e bem-estar. Por isso não tem nada de errado com os exageros e não com a conduta em si, o comportamento em si. A gente está falando de alimentação e de sexo. São duas fontes inesgotáveis de prazer que, se nós não a praticássemos e realmente não gostássemos disso, a gente não estava aqui para contar a história. Então, ninguém está dizendo que a sexualidade, muita coisa a gente conquistou, né? A liberdade de dizer o que queremos e não queremos, principalmente nós mulheres, né? Está tudo certo. Eu não preciso botar isso goela abaixo. Eu não preciso expor para ninguém como é que eu me comporto sexualmente junto do meu parceiro, da minha parceira, seja o que for. Isso são coisas íntimas. Aliás, eu queria até dizer outra coisa. Não existe nada mais íntimo do que o beijo. É muito mais íntimo do que o próprio ato sexual. Então, eu acredito que esses espíritos vêm em busca desse prazer que nós sentimos, e quando a gente não precisa tê-lo, por exemplo, se os demais, toda vez que eu me senti excitada ou sensualizando com uma paquera, alguma coisa assim, eu posso atrair para perto de mim, desde que você esteja com você mesmo? Não. Desde que isso seja honesto contigo, desde que você realmente viva o prazer que Deus criou para te dar. E está tudo certo com isso. O problema do sexo em exagero, do sexo como um pecado, né, um erro de alvo que a gente possa cometer, é que você não fica só desgastado fisicamente pelo êxtase que você viveu, mas aquilo é como uma grande e gigantesca onda do mar. Ela não leva só teu corpo, ela leva a alma também. Então, quando eu preciso saber, por exemplo, se eu estou praticando ou eu estou pensando no sexo de forma prejudicial, tentando obsediar, trazendo obsessores para mim ou não, é muito simples, né? Será que eu usei o sexo? Será que ele me usou? Essa é uma das questões que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Nossa, que lindo, Silvio. E aí, né, a gente passa a ver, né, e eu percebi muito isso também, né, na Lucibele. E aí eu quero trazer mais um tema para você poder conversar um pouco com a gente, porque é aquilo que a Vanessa estava trazendo, né? Nesse conviver em sociedade, né? Aquilo que você foi trazendo, do tanto que, até para você, eu gosto das músicas, as pessoas gostam das músicas, para que a gente não entre em julgamento, né?
daquilo, exatamente da outra pessoa. Como conviver melhor em sociedade sem julgamentos, hein, Silvia? Pô, Damião, que coisa difícil. Nós estamos julgando o tempo todo, mesmo nós que somos, talvez, não só mais velhos na cronologia, mas no entendimento espiritual, né? De uma maneira ou de outra, a gente sempre está julgando o comportamento do outro. Às vezes, em casa mesmo, nós fazemos isso com muita frequência. O outro não age, porque tudo aquilo que eu crio expectativas, né? De se é meu filho, deveria se comportar como eu acho que deve. Se é minha mãe, ela que me ensinou, ela não deveria se praticar de outra maneira. A gente está sempre achando que os outros têm que ter um comportamento que a gente espera, quando na verdade não é isso que acontece. Isso só gera frustração, porque eu bem gosto das dinâmicas todas que vocês conhecem, que a gente usa muito no programa Recuperação, onde a gente fala que eu só posso mudar a mim mesmo, eu não posso mudar o outro. E quando eu crio expectativas do comportamento do outro, com certeza gera frustração, que consequentemente gera raiva, mágoas e raiva, né, não trabalhadas, que geram culpas, ressentimentos, e assim por diante vai até chegar à depressão que hoje tanto nos assusta, né? Por conta de ninguém pode estar ouvindo um não, né? Que todo mundo que está deprimido, ou seja, triste, o mundo já está assustado, está dizendo, pelo amor de Deus, é depressivo. Não, só estou um momento triste. E é um dia de cada vez, né? Eu estou triste hoje, não significa que eu vou estar para o resto da vida. Então, acho que dentro dessa dinâmica toda, é muito importante que a gente pense exatamente nessa qualidade que a gente está querendo imprimir no nosso estilo de vida. Criar expectativa no outro, julgar o outro. Claro que a gente ainda vai fazer isso por muito tempo, enquanto aqui a gente estiver nessa encarnação, ou talvez nas próximas, né? Mas eu queria dizer que cada vez menos, quando eu olho para o outro e aquilo me incomoda, a primeira coisa que eu me pergunto é o que eu não quero ver? Por que eu não quero ver isto? O que me incomoda? Porque o outro só é meu espelho, só está fazendo um favor de me mostrar a mim mesma, né? Então, por mais difícil que seja a convivência, e por isso que em família é muito difícil, porque a gente ama um pouquinho mais do que a gente ama os outros fora de casa, e a gente ama justamente para poder se suportar, para poder a gente crescer. Então, os que estão mais próximos, aqueles que eu amo de uma forma um pouco diferente, talvez mais acentuada e tudo mais, eles fazem com que eu me conheça o tempo todo. Então, aquilo que incomoda, que o outro me incomoda, na verdade, nada mais é do que a possibilidade de eu melhor me conhecer e cada vez julgar menos. Então, quando eu olho para um artista, eu tenho uma expressão norte-americana que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: cuidado para você não jogar a água do banho com o neném dentro. Isso tem me valido muito, né? Porque quando eu olho para uma coisa que me repudio, assim, fico incomodado com o negócio, primeiro me pergunto se incomodar por muito tempo. Se for momentâneo, tá tudo certo, né? Não vamos ficar neurótico com a coisa. Mas se continuar me pegando durante algum tempo, a pergunta que eu me faço é por que me incomoda? O que tem em mim ou não tem em mim que eu não quero ver? E isto vai fazendo com que eu julgue cada vez menos, com que eu aceite que cada um tem um tempo de evolução. E, às vezes, o que parece errôneo no outro, não necessariamente significa que ele é inferior a mim. Significa só que nós temos tempos diferentes de evolução e não significa que a minha evolução é melhor que a dele. Talvez ele tenha galgado mais degraus, né? Mas ele subiu na espiritualidade mais do que eu, talvez, dentro das minhas regrinhas. Né? Porque é muito ruim, né? Viver só em regra. Então, acho que essas transcendências de regra é muito legal para a gente aprender com eles. Eu aprendo muito com jovens, eu amo dançar, eu amo música, por isso eu ouço essas músicas. É claro que quando eu ouço esses palavrões gratuitos, essas ofensas para as mulheres, para homens, porque é isso, né? Hoje não são só homens que assediam mulheres, as pessoas estão assediando de forma sexual ou moral em todos os gêneros. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita mulher que, com essa coisa de vamos nos libertar, nós somos poderosos, nós saímos de um ponto
de quase escravidão, né, na sexualidade, no poder de participação na sociedade, para um outro extremo, onde a gente liberou geral. Eu tenho esperança que eu ainda vou ver esse retorno ao caminho do meio, que é a solução para todos nós de melhor convivência e relacionamento. Vanessa Cavalcante, que gostoso esse papo aqui, que a nossa querida amiga, ouvinte, telespectadora, nos trouxe aqui em possibilidades, né, Vanessa? Muito legal o que a Lucibele nos trouxe, Ivan. Realmente, olha, do que ela comentou, quanta coisa a gente está aprendendo aqui hoje, né? Por isso é importante você que está na sintonia e na nossa audiência trazer os seus comentários e as suas questões aqui, porque diante daquilo que de repente te incomoda na atualidade e na sociedade de forma geral, nós vamos trazendo outros pontos de vista, outras reflexões, e que aula aqui da Silze, né? Obrigada, Silze, por estar sempre na nossa equipe, sempre participando. Nossa gratidão, nosso carinho também. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando sobre isso, mas vamos trazer então as notícias. Né? Giro de notícias. Exatamente, Damião, e todos que nos acompanham, né? 5 anos da pandemia de Covid. Empreendedores do interior de São Paulo, eles relembram desafios para abrir e manter negócios durante o lockdown. A gastrônoma de Sorocaba, Tatiana Moia, ela fazia doces personalizados para festas de aniversário havia 10 anos, quando sentiu o impacto da pandemia, e diz: me vi com as crianças em casa o dia todo estudando remoto e as festas simplesmente deixaram de existir. Fiquei sem chão, né? Foi então que ela começou a pesquisar alternativas para conseguir renda e encontrou uma empresa de cesta de café da manhã que era de outra dona até 2021. Pois é, atualmente as demandas da empresa de cesta de café da manhã são feitas aí todas por Tatiana em casa mesmo. E ela conta com o apoio da família na montagem e entrega. Os pedidos são feitos pelo link do nosso cardápio. E também a pessoa passa quem irá receber a cesta e a mensagem que irá no cartão. Escrevemos 1 a 1 manualmente, novas oportunidades aí, Damião. Olha aí, hein? Prorrogada também até maio a proibição de abertura de cursos de ensino à distância no país. De acordo com o Ministério da Educação, a medida tem como objetivo garantir uma expansão qualificada e planejada da modalidade IAD por instituições do Sistema Federal de Ensino. É a segunda vez que o MEC adia prazo que havia sido fixado em uma portaria assinada lá em junho de 2024. Agora a decisão vale até 9 de maio, ou até a publicação da regulamentação do novo marco regulatório. O ensino à distância corresponde a cerca de metade das matrículas de graduação no Brasil. O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo defendia que o decreto do governo fosse publicado dentro do prazo previsto. A entidade informou que reconhece a importância de um monitoramento contínuo para garantir que a modalidade siga desempenhando um papel estratégico na democratização do ensino superior, mas sem comprometer a qualidade da formação acadêmica. Vanessa? E uma professora de inglês usa as corridas para arrecadar dinheiro e ajudar aulas a irem para a faculdade. Ela faz isso desde 2016 e, com o esporte, já conseguiu bolsas de estudo para mais de 60 estudantes. Kate Fletcher, de Virgínia, nos Estados Unidos, tornou-se um exemplo. Ao longo dos anos, um docente criou a iniciativa Lion Pride Run, que é a corrida do orgulho do leão em tradução livre, e conseguiu arrecadar mais de $100 mil, mais de R$500 mil. Pois é, a ideia surgiu depois que Kate constatou algo muito triste. Vários alunos enfrentaram dificuldades financeiras para cursar a faculdade. A partir daí, a professora decidiu usar a paixão pela corrida como ferramenta de mudança. E o Brasil, olha só, o Brasil registrou no ano passado 2.576.293 matrículas no ano passado no ensino profissional e tecnológico, em números brutos, 162 mil.
468 matrículas a mais que em relação a 2023. Os dados são do último censo escolar, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Educação profissional e tecnológica é uma modalidade de ensino que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e tem como objetivo preparar o estudante principalmente para o mercado de trabalho. É uma opção tanto para quem está cursando o ensino médio, para quem, como também para quem já concluiu. Segundo o censo, o Sudeste concentra a maior parte das matrículas da modalidade, pouco mais de 1 milhão em 2024. Depois aparece o Nordeste, beirando 800 mil matrículas, e o Sul, com aproximadamente 411 mil. Norte e Centro-Oeste ficam com as menores quantidades. Recorte por tipo de instituição mostra que praticamente metade das matrículas é em cursos profissionalizantes oferecidos por instituições estaduais de ensino. Depois aparecem os cursos privados. Lembrando a você que nos acompanha que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, você tem um compromisso marcado com a informação de qualidade, que é o RBN Notícias. Quer saber mais notícias do dia, mais notícias de Sorocaba e todas as nossas retransmissoras aqui, Três Corações também. Então, acompanhe o RBN Notícias. Tem a atualização dos acontecimentos do Brasil e do mundo, previsão do tempo, reportagens, temas relevantes com comentários. É só você sintonizar, então, a Rádio Boa Nova de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Sempre na sintonia 1450M, 85,5 na faixa estendida do FM, 1080M, pelo portal Mundo Maior e pelos aplicativos aí no seu celular. Acompanhe RBN Notícias, apresentação do Marcos de Souza e da Jane Félix, Damião. Opa, vamos aproveitar então, trazer nesse instante já a previsão do tempo para hoje, para este feriado de 21 de abril. Previsão do tempo. Do tempo para hoje em Guarulhos, a mínima foi de 14, máxima prevista para hoje de 20 graus. Sorocaba, mínima de 15, máxima de 21 graus. Três Corações, máxima de 23, mínima de 15 graus. Aproveitando esse momento aí, daqui a pouco a gente traz a Silvia, falar aí desse trabalho lindo das Casas André Luiz, que está aí agora para oferecendo a possibilidade de padrinhos e madrinhas. É isso, Vanessa? Conta pra gente. Que possibilidade linda, né? E bem bacana mesmo. Vamos lembrar disso aqui também no Jornal Nova Era, porque quando você que está na sintonia apadrinha um dos pacientes, você abraça um coração cheio de amor. O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz atende hoje 520 pacientes portadores de deficiências múltiplas e muitos desses pacientes não têm contato com seus familiares. Então, a figura de um padrinho ou de uma madrinha traz esse valor, né, emocional, é de extrema importância para os pacientes, para os assistidos. É isso que toda a equipe pede a você, momentos de carinho que proporcione um complemento positivo para todos os envolvidos. Então, seja um padrinho, seja uma madrinha. Para apadrinhar é muito simples. Você faz um cadastro pelo e-mail centroespírita@nossolar.org.br e a captação vai acontecer no dia 26 de abril, às 9 horas da manhã, na unidade de longa permanência, que fica na Avenida André Luiz, 723, no Picanço, em Guarulhos. Então, primeiro você já faz aí o seu cadastro no e-mail, centroespírita@nossolar.org.br e aguarda aí todas as informações para captação de novos padrinhos e madrinhas também, e o nosso convite especial a todos que estão na sintonia para fazer esse trabalho, né, tão bonito, tão importante a todos os assistidos, né, Damião? Sim, e olha, 2 lembretezinhos rápidos para você também, lembrando que na próxima sexta, no próximo sábado, dia 26 de abril, encontro com a cultura espírita com o tema Resiliência com Jesus, enfrentando o preconceito, com Hildo Rosa e a abertura com o Coral Lírios a partir das 16h30, o Duarte de Azevedo 691. No domingo, dia 27, tem João Berbel em São Bernardo do Campo, na Rua Francisco Vicentarni, 438 em São Bernardo do Campo, a partir das 7 da manhã, no Mamãe Clori, o Francisco Vicentarni 438. No domingo, olha aí, João Berbel estará nas Casas André Luiz, atendendo o público de Guarulhos.
Inscrições 0800 12 018 38 do Clube Amigos da Boa Nova. Para a gente voltar com a Silvia, Ivan, a gente tem também aí um tema, uma reportagem, né, que saiu no UOL. Conta um pouco para a gente, Vanessa. É isso mesmo, essa reportagem traz o tema sobre os ataques sexuais às repórteres de futebol. Então, temos aí um caso da repórter Bianca Molina, que ela do TNT Esportes, né, treinava antes do trabalho, quando recebeu uma notificação no Instagram dizendo: toda feminista igual a você gosta muito disso, não gosta? E aí vinha junto um vídeo de um homem com atos obscenos, só para trazer um exemplo aqui desses ataques sexuais aos repórteres de futebol. Está crescendo muito, né, Silzi? A participação feminina nesse meio que é ainda, né, tão masculino, narradoras de futebol, juízas, enfim, e repórteres. Só que cresce também o assédio. Então, eu queria que você falasse, o que você está acompanhando sobre isso, como que você vê essa questão. E eu queria que você trouxesse também para o nosso ouvinte algo que você pode, né, contribuir, acrescentar a respeito da diferença entre assédio e importunação sexual. Bom, quanto a essa questão das mulheres em profissões tidas como masculinas até agora, sempre houve e vai haver, né? Você tem um médico, o médico e a médica, você tem, sempre há um privilégio, o médico, o homem pode saber mais do que a mulher, nós ganhamos esse espaço, não tem volta, né? Não tem retorno para isso, nós estamos cada vez mais adiante, mesmo exagerando um pouco, perdendo às vezes a feminilidade, perdendo nossa essência feminina, que é tão, tão importante, a nossa intuição e tudo mais, a gente está indo, não tem como voltar. O que eu acho de interessante é que, assim, não é só em relação à mulher. A mulher, isso está escancarado, por isso é importante. Mas, é assim, todo mundo que se destaca em alguma área, principalmente nas profissionais, isso assusta o outro, né? Ver que alguém está melhor colocado que eu, que alguém está se posicionando melhor do que eu, isso literalmente chama-se invejar, né? Invejar significa o quê? Não querer ver. O que eu não quero ver? Não quero ver o que o outro fez para estar onde está. Eu não quero ver que eu não fiz a mesma coisa para estar onde está. Então, por que o lugar de destaque do outro, com profissionalismo, né? Porque se essas repórteres estão nesse patamar, assim como as bandeirinhas, as juízas de futebol hoje em dia e de outros esportes, é porque elas estudaram para isso, elas estão lá porque merecem. Essa ideia de que todo mundo ia para o sofá com o diretor para conseguir um emprego também já desmoronou. Mas também ainda existe. Claro que existe, não só da mulher em relação a conseguir uma vaga para o que ela quer através do sexo, mas do homem para o homem também. Então, assim, que hipocrisia é essa? Né? E que medo é esse de que as mulheres sejam melhores ou não? E, claro, isso tem que ser punido. Isso tem que dar à luz. Cada vez que um assédio acontece, é muito importante que a gente dê à luz, né? E que a gente também não fique neurótica com tudo, porque há tempos atrás, se um homem olhasse numa paquera e mirasse nosso corpo de cima e embaixo de uma forma discreta, a gente ia achar isso bonito. Se ele se ater muito na nossa bunda ou em outra parte do nosso corpo, na genitália, a gente vai ficar incomodada com aquilo. Então, assim, há quem saiba lidar com isso, sem sombra de dúvida. Há quem não também. Então, é assim, denunciar sim, falar sim sobre... e os limites do não. Aqui não. Né? E como hoje a mídia não permite mais que a gente faça as coisas escondidas, tudo vem às claras, tudo vem à luz, né? O mundo inteiro está vendo esses atos ignorantes, racistas, misóginos, tudo isso a gente está vendo acontecer
e faz nos indignar e dar força a essas pessoas para que denunciem, para que defendam seus espaços. Não só mulheres, como eu disse, homens também são vítimas dessa coisa. Eu não saberia tecnicamente definir o que é um assédio sexual de um assédio moral. O assédio sexual é uma imposição, querer cobrar uma atitude, levar vantagem em cima da sexualidade do outro, né? Ou da minha sexualidade sobre o outro. Aproveitar-se disso de alguma maneira. A importunação sexual é aquela que eu devo ter vivido muito isso em transporte público, né? Onde o indivíduo está lá se exibindo, onde está lá se esfregando em alguém que está lá em pé. Isso é uma importunação grave, e não é necessariamente comigo, Silze, é com qualquer ser humano que estiver ao meu redor, né? Porque muitas vezes o importunador sexual, aquele que está se esfregando em alguém, ele nem reparou como é que estou vestida, às vezes estou toda encapotada, não tenho nada de oferecido no meu corpo, e o problema é com ele. E isso eu acho uma coisa legal, a gente começar a prestar atenção de que nós não somos culpadas, porque quando eu me sinto culpada, eu começo a negligenciar, a defender o espaço do outro, como se o meu não fosse importante. Então, assim, eu não tenho culpa da atitude do outro. Eu não posso e não devo sentir vergonha alheia. Então, assim, não é porque eu estou sendo assediada que o outro tem esse direito só porque eu sou mulher ou porque eu sou homem. Eu acho que a gente se deve respeito, e quanto mais a gente respeitar, inclusive no como eu quero exibir o meu corpo ou não, eu acho que isso vai, aos poucos, fazendo com que essa população entenda o que seja isto e como eu quero ser tratada. Eu escolho como quero ser tratada. Eu sei exatamente como mereço ser tratada, né? Eu acho que falta esse conhecimento, principalmente as mulheres, né? Estivemos subjugadas durante muito tempo, e é normal que isso possa acontecer. Hoje, Silze Morgado, aqui no Jornal Nova Era, junto comigo e com Vanessa Cavalcante. Vanessa, olha, vamos para os minutos finais, Vanessa, de mais uma edição do Jornal Nova Era. Vanessa Cavalcante. É mesmo, agradecendo a toda a nossa equipe da FEAL, sempre junto conosco, né, coordenando aqui, trazendo a produção, sempre a Geração Rádio e TV, a nossa gratidão a todas as pessoas que fazem com que esse trabalho aconteça, o Jornal Nova Era chegue a você que está na nossa sintonia. Então, agradecendo a todo mundo que está aí na nossa audiência neste feriado, e muito obrigada pela sua participação, viu, Silze? Até o próximo programa. Até mais, tudo de bom para todos nós. Um abraço. Muito obrigado a Silze, obrigado por compartilhar todo esse momento aqui. E vamos encerrando mais uma edição do Jornal Nova Era. Jornal Nova Era que você acompanha de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Termina aqui. Jornal Nova Era.